Olá! Neste vídeo, nós tentaremos executar aqui a automação de um circuito hidráulico, onde eu tenho dois cilindros, o cilindro A e o cilindro B, e ele vai funcionar da seguinte forma. O cilindro A, quando o circuito for iniciado, ele vai avançar, permanecer na posição que ele chegar no final do curso. Esse avanço, quando ele chegar no final do curso, ele vai comandar o avanço do segundo cilindro, o cilindro B, que por sua vez vai chegar até o final do curso, e chegar no final do curso ele vai comandar o seu próprio retorno. Então o cilindro B retorna, e esse retorno, quando chegar no final do curso de retorno, ele comanda o retorno do cilindro A, e o cilindro está apto a iniciar novamente. Bom, e como que a gente faz isso? A gente, primeiro, claro, nós temos que desenhar os cilindros. Então esse aqui vai ser meu cilindro A. Vou colocar o nome dele aqui. Ok? Esse cilindro, então, eu vou copiar. Aqui vai ser o cilindro B. É claro que eu vou precisar de uma unidade de bombeamento. Ok? Cada cilindro agora, ele vai ter a sua válvula direcional. Ok? Essa válvula direcional de cada um desses cilindros, ela vai ser de duplo piloto hidráulico. Muito bem. Vamos erguer isso aqui um pouquinho. Bom, então cada cilindro com a sua válvula direcional. E a gente vai fazer esse comando indireto, usando válvulas de fim de curso, que nós já aprendemos como fazer. Então, a ideia é que ao acionar uma válvula de start, que ela vai ser acionada por um botão, por exemplo, e um retorno por mola, ela vai comandar o início do meu circuito. Bom, a primeira tarefa que o circuito vai fazer então vai ser avançar o cilindro A, certo? Bom, é claro que eu tenho que fazer algumas ligações aqui primeiro. A primeira ligação que nós iremos fazer é que eu vou conectar as linhas de pressão na conexão P das minhas válvulas direcionais. Tá? Muito bem. E a linha de retorno nas conexões T. Muito bem. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Quando eu apertar o Start, ele vai comandar, então, o avanço do cilindro A. Uma das formas que eu posso fazer é assim. Eu vou ligar esse T aqui a um reservatório, e a conexão P da minha válvula aqui na linha de pressão. Então, quando essa válvula for acionada, que eu vou chamar ela de Start, ela vai comandar o avanço do cilindro A. Então, eu vou colocar aqui. Essa aqui é uma linha de controle, uma linha de piloto, então é tracejado. E ela vai comandar o avanço do cilindro A. Muito bem.
Quando o cilindro A avançar, ele vai encostar numa válvula, que a gente vai usar uma válvula rolete, no primeiro momento. Vamos ver se funciona, né? Essa válvula, ela terá a seguinte configuração. Eu vou mudar aqui essas duas posições aqui, ok? Eu também vou mudar a posição inicial dela, dessa forma. O rolete ele vai ficar na parte de cima aqui da minha válvula, que é o meu lado direito aqui. Então vai ser o acionamento por rolete e um retorno por mola do outro lado. Bom, essa válvula também vai ter um retorno para o tanque, aqui, ok? Como você já deve imaginar, eu vou precisar também mais dessas válvulas aqui. Então eu vou copiar aqui, vamos deixar aqui como um banco de dados, né, para eu poder usar daqui a pouco. Bom, o que vai acontecer? Quando o cilindro A encostar na válvula que está no final do curso, ela vai comandar então o avanço de B. Então vamos colocar aqui uma régua, e essa minha válvula vai ser a válvula, por exemplo, eu vou chamar de V1, e ela vai ficar no final do curso do meu cilindro. Bom, então para relacionar essas duas válvulas, vocês já sabem, eu tenho que nomeá-la aqui, né? Então agora já há uma relação entre essas duas válvulas. Bom, quando ela for acionada, ela vai comandar a posição de B. Então eu vou ligar a A aqui do lado esquerdo da válvula direcional aqui. É claro que é uma linha de controle, né? Uma linha piloto, ok? Só que da onde que vem o óleo? O óleo vai vir da linha de pressão. Então, eu venho aqui e ligo na linha de pressão. Bom, então, apertei o start, o A avançou, bateu em V1, V1 é acionada, então eu tenho fluxo de P para A, comanda a mudança de posição de B, né? Muito bem. Então, B avança. Então, B avança, eu vou colocar aqui o label, né? Ele vai avançar e vai bater na válvula, que eu vou chamar, por exemplo, de V4, que vai ficar no final do curso. E é claro que quando ele retornar, ele vai bater em outra válvula, que eu vou chamar de V3. Perdão, vamos chamar de V2 aqui. V4 não, V3, que eu chamei a primeira válvula de start, né, e ela aqui na posição 0. Bom, essa régua eu quero que ela fique aqui na frente, ok? Bom, então essa daqui será a válvula V3. Então, quando o cilindro B encostar em V3, né, ela vai mudar a posição e eu vou ter então o retorno do cilindro B. Bom, então o cilindro A, a conexão A vai ser ligada na direita da minha válvula direcional, certo? E quando o cilindro retornar, ele vai encostar em V2. Então essa aqui vai ser minha válvula V2. Então, como nós já vimos, né, o FluidSim tem essa representação aqui. Quando a válvula está acionada, ele desenha aqui a parte mecânica da haste do cilindro que encosta no rolete, dizendo que ele está sendo acionado no momento. Mas quando a gente for desenhar o circuito, a gente tem que levar isso em consideração, prestar atenção
porque pode gerar uma certa confusão, então a gente desenha ele na posição normal, né? Bom, e isso daqui o que faz? Comanda o retorno do cilindro A, né? Então eu vou ligá-lo aqui. Como a linha ficou atravessando um monte de componente, né? Vamos tirar ele do caminho. Essa linha do caminho aqui. Essa linha é uma linha de controle, ok? E a conexão P dessas duas válvulas também a gente vai ligar na linha de pressão. Muito bem. Teoricamente, nosso circuito funciona, né? Mas vamos ver na prática se ele realmente vai funcionar ou não. Bom, eu inicio o meu circuito, aperto o botão Start. O que acontece? Não acontece nada. Por quê? Se vocês prestaram atenção, essa válvula V2 ela está acionada. Isso significa que ela está permitida a passagem de P para A. Ok? Dessa forma, eu tenho um calço hidráulico aqui que não permite a mudança de posição da minha válvula direcional do cilindro A. Então, quando aperto Start, eu tenho óleo dos dois lados, inclusive com a mesma pressão. Então, eu não consigo mover a minha válvula direcional. Esse é o primeiro problema. E como que a gente consegue resolver esse problema? Bom, uma das formas de a gente resolver esse problema é que essa minha válvula aqui não seja acionada por rolete. Eu vou dar 2 cliques sobre ela e ela vai ser acionada por gatilho, né? E o gatilho ele vai ser acionado quando? Durante o avanço ou durante o retorno? Essa válvula em específico, ela vai ser acionada somente quando o cilindro retornar. Então, esse aqui é o acionamento. Bom, então significa que quando o cilindro retornar, ok? Ele vai acionar essa válvula. Então, no momento ela não está acionada, certo? Se eu apertar play aqui, será que vai funcionar o circuito agora? Bom, vejam, nessa linha não tem mais pressão. Então, se eu apertar o Start, o cilindro A avança. Ele vai bater em V1, que bateu em V3 e tem um outro calço hidráulico aqui. Ou seja, bateu em V3 era para retornar o cilindro B. Ele não retorna porque o cilindro A está em cima da minha válvula V1. Como que eu resolvo isso? Resolve com gatilho também, Fran Sérgio. Então vamos colocar um gatilho aqui. Vamos alterar essa válvula. Agora o gatilho ele vai ser acionado durante o avanço do meu cilindro A. Então eu vou escolher esse daqui. Prestem atenção, tá? Se a gente olhar aqui, olha, vai aparecer essa setinha embaixo de V2 dizendo que a válvula vai ser acionada durante o retorno. E se a gente olhar agora a setinha aqui, está indicando que a válvula V1 vai ser acionada durante o avanço. Ok? Bom, será que vai funcionar agora? Vamos ver. Então, aperto o Start, o cilindro bate em V1. Ô, Fran Sérgio, mas não, ainda não está legal, porque ele bateu em V1, mas ele não... Ele está em cima de V1 ainda, né? Dá para a gente perceber isso. E aí, como é que faz? Bom, agora vem um conhecimento um pouco prático. Quando você for montar a parte mecânica do seu circuito, você tem que montar o seu elemento que vai atuar no gatilho de forma que ele não fique exatamente no final do curso. O cilindro, para acionar o gatilho, ele tem que passar pelo gatilho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques sobre a régua e vou colocar aqui um valor 199. Esse valor é apenas para simulação. É claro que na prática isso vai ser 190, vai ser 195. Isso vai depender da configuração mecânica do elemento que vai atuar no seu gatilho, tá? Então vamos ver o que acontece agora. Significa que ele vai passar pelo gatilho. E passando pelo gatilho, o gatilho volta para a posição normal, né? Ele faz a válvula que ele está ligado voltar à posição normal. Então, de novo, apertamos o Start, o cilindro bate V1, passou, abriu, retorna B e retorna A. Bom, será que o circuito funciona 2 vezes? Não funciona 2 vezes. Por quê?
porque o cilindro B agora está em cima de V2. Então a gente tem que fazer uma coisa semelhante agora em V2. Eu vou dar dois cliques. Eu vou dar dois cliques sobre a régua. Ele não vai ficar na posição 0. Ele vai ficar agora na posição de 1 milímetro. Ou seja, o cilindro ele vai passar pelo gatilho para chegar na posição 0. Então vamos ver se agora funciona. Aperta o Start, o cilindro A avança, o cilindro B avança, bate em V3, passou por V2 e o circuito está apto a iniciar novamente. Posso iniciar o circuito outra vez que ele vai funcionar. Bom, para a gente poder ver aqui de uma forma mais clara, vamos colocar aqui o nosso diagrama de estado, né? Eu vou colocar aqui o cilindro A e o cilindro B. E a gente consegue perceber exatamente que quando o cilindro A chega no seu final do curso, ele aciona o cilindro B, que avança, chega no final do curso, comanda o seu retorno, quando chega no final do curso, ele comanda o retorno de A e assim sucessivamente. Muito bem. Esse método é um método que depende da experiência da pessoa que está projetando. Então a gente considera que esse método é um método empírico, né? Ele depende das condições que a pessoa tem, da experiência da pessoa, né? Das condições de estudo que ela teve, da experiência, do número de projetos que ela já executou e por aí vai. Existem métodos que facilitam a gente fazer esse tipo de acionamento, né? Que seja hidráulico ou pneumático. E a gente vai ver 4 métodos de resolução de circuitos na próxima parte da disciplina, quando a gente falar sobre pneumática. É claro que o método que você aprende lá, você vai poder usar hidráulica também, e o método que você está usando aqui de controle de velocidade, de pressão, você pode usar em pneumática também. Inclusive esse método empírico também, certo? E a gente vai ver esse mesmo sequência de funcionamento usando outros métodos e até para você comparar qual o método que você considera mais eficiente e utilizá-lo nas suas aplicações, né? E dependendo da aplicação, um método pode ser melhor do que o outro. A gente vai falar disso quando chegar na segunda parte da disciplina. Então é isso. Então, até mais.